Envio às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmina, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares, cingido à altura do peito com cinto de ouro. A sua cabeça e cabelo eram brancos como a lã branca, como neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refino numa fornalha, as suas vozes como a voz de muitas águas. E tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando se resplandece a sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, o último, eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e também do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aleluia. Amém? Pode assentar. Amém. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, aleluia. Também deixei de agradecer aos obreiros, como o pastor falou, os obreiros da casa, né? Da direita, da esquerda, né? A esposa do pastor Cauê, para estar ali. Que esqueci de apresentar e agradecer também, né? O que me chama a atenção neste versículo, nessa palavra, irmãos, em Apocalipse, é que a Bíblia fala sobre o autor. Quem é o autor? João mesmo, que escreveu o livro, né? Então nós observamos aqui o livro de Apocalipse é um livro de revelação, é um livro muito forte. Até nós lendo, nós já sente, né? Algo forte, né? Algo espiritual. Quer dizer que não é algo carnal, é um algo espiritual. Então quando nós observamos, entrando nesse livro, nós começamos a se regozijar, né? É difícil de interpretar? É difícil. Não é impossível. Se nós orarmos, buscarmos a Deus, reler, nós vamos chegar a um consenso. Então nós observamos que o livro de Apocalipse e essa carta, o que me chamou a atenção para mim estar hoje aqui falando, abrindo aqui nesse versículo, o que me chamou a atenção e o que me agradou aqui foi que o Senhor Jesus, ele se apresenta como uma forma de semelhante ao Filho do Homem. Não podemos falar assim que Jesus se apresentou como homem. Não, ele se apresentou como uma forma. Então ele tinha cabeça, ele tinha braço, ele tinha perna. Então ele se apresentou como uma forma de um homem, né? Então, só que a Bíblia fala que a cabeça dele era com cabelo de lã, branco, e os cabelos como uma de lã, branquinho. Você lembra da pastora ali? Mas estava mais branca ainda, né? Cabelo de Cristo. Então ele viu aquele anjo, né? Bem branquinho, e os seus olhos como chama de fogo. Olha só que interessante. Aleluia. A história nos conta no Apocalipse, essa revelação, que os olhos dele eram como chama de fogo. Então muitas vezes não conseguia nem olhar no olho dele, porque era como se fosse o sol, né? Aquela chama ardente. E o interessante aqui é que os pés dele eram como semelhante ao latão reluzente. Olha que interessante. E ele foi explicando a forma que João começou a ver. E ele falou assim: não, foi dessa forma. Eu vi ele dessa forma, eu estou vendo ele dessa forma, e ele veio falando comigo. Então João, quando viu, olha só como é tão espiritual este livro de Apocalipse, que a Bíblia fala que quando João viu, ele caiu, nem ele aguentou, né? Porque quando Jesus, quando esse anjo apareceu para ele, apareceu como forma de homem. Então não foi
Foi uma teofonia, podia-se dizer. Ele se apresentou com forma de homem. Só que ele não se apresentou como um Deus, né? Vamos supor, o próprio Jesus mesmo. Mas eu achei interessante a preocupação, pastor. Sabe o que acontece? A preocupação que Jesus teve com as igrejas. A preocupação que Jesus teve com as 7 igrejas da Ásia. Por quê? Porque o maior motivo que motivou, né, a igreja a continuar lá em Atos dos Apóstolos, a prosseguir, foi a ressurreição de Jesus. Isso é fato. Jesus prosseguiu, os discípulos deram continuidade à igreja, né? E o engraçado é que a igreja começou a se formar, criar corpo, criar membros, criar pessoas, e o evangelho não parava, porque Paulo foi pregando, Pedro foi pregando, e a igreja foi crescendo, tomando uma forma de um jeito, crescendo, porque quando Jesus já mandou escrever a carta, ele falou: escreve as 7 igrejas, já tinha 7 igrejas que Jesus já estava preocupado com essas igrejas. E o interessante é que muitas das vezes a gente tem pessoas que acham que tem igreja que Jesus até esqueceu dela, tem povo até que acha que Jesus já se esqueceu, mas não. Jesus, a Bíblia fala que os olhos dele são como chão de fogo, né? A onisciência, a onipresença, Jesus está em todo lugar, em todos os momentos. Então preste bem atenção, irmão. Quando nós falamos sobre Deus, nós estamos falando sobre o Criador, que se preocupa com nós, né? Muitas vezes, independente de quem somos, ele não vê posição, estatura. Aquele lá é um doutor, aquele lá é um médico, aquela lá é uma juíza.